Meus caros irmãos e irmãs, amigos, amigas, estamos chegando hoje à quinta mensagem desta série, a história de Jó. Se Deus nos ama, por que sofremos? E o tema que eu quero propor para a nossa reflexão hoje é este: busque as perguntas antes das respostas. Busque as perguntas antes das respostas. É preciso entender que fazer as perguntas certas é tão importante quanto encontrar as respostas certas. Aliás, se não formos capazes de fazermos perguntas certas, não seremos conduzidos às respostas certas que tanto desejamos. Então, vamos refletir pensando a partir desse tema, mais uma vez, busque as perguntas antes das respostas. Muito bem, se você tem acompanhado a série, ou quem sabe se você não acompanhou a série, mas já leu o livro de Jó, você sabe que ao longo do livro, Jó fez muitas perguntas a Deus. Aquele Jó que nós conhecemos no capítulo 1 e 2, e que geralmente é o Jó que os cristãos conhecem, que a maioria das pessoas conhece. Aquele Jó que aparece no capítulo 1 e 2 e que depois aparece no capítulo 42, é muito diferente do Jó que aparece nos capítulos que vão de 3 até 41. Esse Jó que aparece aqui no miolo da narrativa, no miolo dessa história, faz muitas perguntas a Deus. E eu vou citar algumas apenas para ilustrar isso. Jó pergunta, por exemplo, por que eu não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que meus recursos se foram? Mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Vocês vão falar a maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? O sofrimento de Jó é tanto, que ele começa então a se expressar diante de Deus na forma de perguntas. Por quê? Por que, Deus? Note que Jó não teme fazer perguntas ousadas, inclusive. E por mais incrível que possa parecer, Deus parece não se incomodar com as suas perguntas. No entanto, é importante notar que depois de muito perguntar, sem encontrar respostas, Jó começou a suspeitar que Deus era injusto. Jó começou a suspeitar de Deus e acusá-lo de injustiça. E quando se tem um problema relacionado à justiça, nada melhor do que buscar um tribunal para resolver a questão. Então Jó, no seu desespero, porém movido por honestidade e abertura para o que não sabe, deseja confrontar Deus num tribunal. Ele gostaria de apresentar a sua causa diante dele para provar a sua justiça e a injustiça de Deus. Ele tinha certeza de que se pudesse estar face a face com Deus, ele seria capaz de provar para Deus que ele, Jó, era justo. E de que, pelo menos no caso dele, Deus estava sendo injusto. Na sua visão, o justo, uma pessoa justa como ele, uma pessoa sobre quem o próprio Deus deu aquele testemunho de que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, uma pessoa que tem esse currículo, na visão de Jó, não podia estar sofrendo tanto como ele estava sofrendo.
Note que essa ideia de confrontar Deus num tribunal vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até encontrar o seu clímax no capítulo 31 do livro de Jó. Eu vou mostrar para você como é que essa ideia foi crescendo. Cito primeiro Jó capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 35. Nos diz o seguinte: Ele, Deus, não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Veja uma outra situação, Jó capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 24, está registrado o seguinte: chama-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu, Deus, responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e considera-me como teu inimigo? Ainda, Jó, capítulo 23, dos versículos de 3 a 6, diz o seguinte: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. Ainda, Jó capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. E por fim, meus queridos irmãos e irmãs, Jó capítulo 31, do versículo 2 a 6 e depois versículo 35, diz assim: pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é que os ímpios sejam arruinados? Não é a desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos? Não considera cada um dos meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa. E aí ele vai à fronteira do desespero, quando ele diz o seguinte: ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a acusação por escrito. Você consegue perceber a crescente tensão e o tom angustiante que estas perguntas e declarações expressam? Por que Jó ousou falar assim com Deus? E mais ainda, porque Deus não o repreendeu por isso, por falar nesses termos, por se expressar dessa maneira. Eu penso que Deus não o repreendeu porque Deus sente prazer quando lhe dizemos o que está em nosso coração e não o que gostaríamos que estivesse no nosso coração. E muito menos, Deus se agrada que digamos a Ele, ou que falemos a Ele, aquilo que supomos que Ele gostaria que estivesse no nosso coração. Jó fala o que está no seu coração. Jó não simplesmente pergunta, Jó vive as suas perguntas. Quando chegamos ao capítulo 38, finalmente vemos Deus responder a Jó. E nesse capítulo 38, ou a partir do capítulo 38, Deus faz 2 discursos. E ao fim de cada um dos discursos, espera uma resposta de Jó. Nesse ponto da história, a grande ironia é que Jó passa o livro inteiro querendo encontrar Deus para obter respostas.
Mas quando ele se encontra com Deus, este lhe faz 71 perguntas. Jó quer respostas, mas Deus lhe faz perguntas. Então nós vamos entrar agora nesses discursos de Deus, nessa fala de Deus a Jó. E você pode ver aí na sua tela, primeiramente, o primeiro discurso, que vai do capítulo 38, versículo 2, ao capítulo 40, versículo 2. Deus fala a Jó. E aí Jó responde, capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. Pois bem, o que Deus diz nesse primeiro discurso? Com esse primeiro discurso, Deus quer ensinar algo muito precioso a Jó. Mas como o discurso se estende por 2 capítulos, eu vou resumi-lo aqui para você. Deus se dirige a Jó e faz as seguintes perguntas para ele. Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Diga-me, já que você sabe tanto. Quem decidiu o seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as suas medidas? Quem domou o mar? Alguma vez você já ordenou a amanhã, levante-se? Ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, você poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos do abismo? Você conhece os mistérios da morte? Você faz ideia de qual é a largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? Você é capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada, caso elas venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viveu tanto. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Você já viu os arsenais de granizo que eu guardo para os tempos de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Ou o lugar onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou água a lugares não habitados, a desertos que ninguém jamais viu, molhando os solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama, Jó? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Você sabe como as galáxias são formadas? Você conhece, ou melhor, você consegue controlar os movimentos dos astros no universo? Você consegue chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Você pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens, Jó? O que Deus queria ensinar a Jó aqui? Primeira coisa que precisa ficar clara para nós é que Deus não queria humilhar Jó. Porque Deus não estava falando a partir da arrogância. Deus estava falando a partir do seu amor. Porque Deus é amor. Deus percebeu, e é isso que ele quer ensinar a Jó. Deus percebeu que Jó estava fechado em si mesmo. Ele só conseguia ver a sua dor e o seu sofrimento. Então aquelas perguntas que Deus dirigiu a ele o ajudaram a olhar para o grande mistério do universo criado por Deus e o cuidado de Deus pela sua criação.
Deus queria mostrar a Jó que desde os átomos às galáxias, nada se coloca fora do alcance do seu amor e cuidado. Jó estava olhando a sua vida e o mundo pelo lado de fora. Deus o convidou a ver a realidade por dentro. Porque é por dentro das coisas que as coisas são de verdade. O mergulhador abre os olhos dentro do mar. O alpinista abre os olhos não além da montanha, mas dentro dela, partindo dela. Os viajantes modernos atravessam o interior das nuvens. É a partir de dentro que as coisas se revelam. Jó, portanto, só conseguiu perceber o quanto ele era amado por Deus quando se viu dentro do mistério de Deus. Jó experimentou que é dentro do amor de Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. É dentro do coração ferido de Deus que nós podemos encarar o nosso sofrimento com honestidade e esperança. É isso que Deus queria ensinar a Jó. Como é que Jó respondeu a essa primeira fala de Deus? Isso está registrado no capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a minha mão à boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó ficou sem palavras. Jó emudeceu diante de todas aquelas perguntas que lhe abriam os olhos para a grandeza do poder de Deus e do amor de Deus, não só para com a sua criação, mas também para com ele. E aí você pode ver na sua tela agora o segundo discurso de Deus, que vai do capítulo 40, versículo 7, até o capítulo 41, versículo 34. E a resposta de Jó, que depois aparece no capítulo 42, versos de 1 a 6. O que Deus quer ensinar a Jó nesse segundo discurso? Bem, eu vou ler algumas porções desse discurso aqui para você. Antes, porém, eu quero chamar a atenção para o fato de que Deus não acusa Jó de mentir, nem tampouco contradiz a sua afirmação de que ele, Jó, é inocente. Aliás, uma afirmação que ele sustentou ao longo do livro a duras penas. No entanto, é muito importante perceber isso, que na visão de Jó, se ele era inocente, alguém devia ser culpado pela sua desgraça. Essa era a sua lógica. Baseado no princípio da retribuição, ele afirma a sua inocência às custas da justiça de Deus. A lógica era simples: quem faz o bem, recebe o bem de Deus. Se eu faço o bem e sofro, isso significa que Deus está sendo injusto comigo. Deus precisa corrigir essa visão equivocada de Jó. E como era algo que estava muito arraigado em sua experiência espiritual, Deus precisou ser duro com Jó. E eu convido você então a acompanhar comigo a leitura que eu passo a fazer do capítulo 40, versículo 7. Veja como é que Deus se dirige a ele, ainda que movido pelo seu amor, de maneira dura. Prepare-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória
e vista-se de majestade e honra. E então derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os restos deles no túmulo. Então, só então, Jó, eu admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Ou seja, que você mesmo pode se salvar, que você é mais justo que eu. Deus está dizendo a Jó: você acha que eu não estou sendo justo? Você vai me condenar para justificar-se? Então faça melhor do que eu. Estabeleça a justiça. Destrua o perverso e acabe com o mal de uma vez por todas. O mal que há no mundo, acabe com ele, Jó. Se você acha que consegue fazer melhor do que eu estou fazendo. Então Jó ficou em silêncio. E eu posso imaginar Deus também fazendo uma pausa aqui, serenando o seu semblante e dizendo algo mais a Jó. Eu vou ilustrar para você, Jó, como é que eu governo o mundo com justiça. Capítulo 40, do versículo 15 ao versículo 24. Deus fala de uma grande criatura, o Behemoth. Behemoth. Veja o Behemoth, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como o cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com uma espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob o lótus se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lótus o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Quando Deus fala aqui do Behemoth, Deus está falando do hipopótamo. Deus quer mostrar para Jó que esse animal, que ainda hoje é considerado o animal que mais mata no mundo, Deus quer mostrar para Jó que esse animal está sob o controle. Esse é um animal que inspirava violência e ferocidade. Esse é um animal que inspirava terror na humanidade. Jó o conhecia muito bem. E aí Deus diz no versículo 15: fui eu quem o criou. Não só isso, versículo 19 ele diz assim: ele é o animal mais imponente da minha criação, mas eu o conduzo como a um cordeiro. É assim que Eugene Peterson traduz esse versículo 19 na versão A Mensagem. Por mais imponente, por mais feroz, por mais selvagem que ele seja, para mim é como se ele fosse simplesmente um cordeirinho. Mas Deus cita um outro animal para ilustrar como ele governa o mundo com justiça. Deus fala para Jó do Leviatã, capítulo 40,
versículo 1. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender a sua língua com uma corda? E aí Deus começa então a descrever esse animal. Versículo 12, diz assim, do capítulo 40. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproxima dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas da sua boca cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça como de panela fervente sobre a fogueira de juncos. Seu sopro acende o carvão e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como rocha e rijo como a pedra inferior de moinho. Quando ele se ergue, ou quando ele ergue-se diante das pessoas, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha, e bronze é como madeira podre. As flechas não o afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha, o bramir da grande lança o faz rir. Seu ventre é como caco denteado e deixa rastro na lama como trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele. Criatura destemida. Com desdém, ele olha para todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Aqui Deus está falando do crocodilo. O Leviatã aqui é uma representação, ou é um nome dado ao crocodilo. O crocodilo, entre todos os animais, é aquele que tem a mordida mais forte. A intensidade da mordida de algumas espécies pode chegar a 1000 quilos. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, imagine uma mandíbula de aço com dentes bem afiados na sua coxa. Agora imagine que sobre ela tem um bloco de mármore de 1000 quilos. Isso nos dá a ideia da intensidade da mordida de um crocodilo. Então, quando Deus apresenta esse animal para Jó, um animal que inspira tanto terror, um animal que é tão temido, ele quer mostrar algo precioso para Jó. Mas veja uma outra coisa que ele diz, antes de chegarmos ao ponto em que Deus revela o que ele quer ensinar a partir da apresentação desses dois animais. Deus continua fazendo perguntas a Jó. Agora voltamos para o capítulo 42, do versículo 2 ao versículo 10. Nos diz o seguinte: você consegue, Jó, fazer passar um cordão pelo seu nariz e atravessar o seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e fazer-lhe ou falar-lhe palavras amáveis? Você acha que ele vai fazer acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da sua vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe numa coleira para dar-lhe a sua filha?
Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se você puser a mão nele, a luta ficará na sua memória. Isso vai ser a última coisa que você vai fazer. Você nunca mais tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Você consegue, Jó, domar esse animal? Você consegue? Jó, alguém consegue domar esse animal e tratá-lo como um bichinho de estimação? E aí Deus arremata o seu discurso. No capítulo 40, versículo 10, a parte B, e versículo 11. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. O princípio, Jó, da retribuição, de que o justo faz o bem e recebe o bem, e o ímpio faz o mal e recebe o mal, só existe na sua cabeça, porque tudo que existe é meu. Sou eu quem faço tudo. E se você tem alguma bondade em você, essa bondade que você tem foi emprestada por mim a você. Eu não sigo a sua lógica, Jó. Eu não sigo a lógica dos seus amigos. Então quem você pensa que é para questionar a minha justiça? Ante essas palavras, Jó responde, capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 6. Ou melhor, perdão, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Por que Jó diz que se arrepende no pó e na cinza? Porque ele percebe que, embora ele não aceitasse a lógica dos amigos, o princípio da retribuição, ele pensava exatamente da mesma maneira. Mas agora ele diz: meus olhos te veem, Deus. E na semana que vem nós vamos voltar a esse assunto, na conclusão do livro. Ao falar da sua justiça, Deus demonstra ter tudo sob seu governo, inclusive o sofrimento de Jó. Para confirmar isso, usa a imagem de dois animais, o hipopótamo e o crocodilo. Esses dois animais que representam ferocidade e violência, em alguns casos, e muitos casos, morte. Esses dois animais estão sob seu domínio. E ao manifestar ou mostrar para Jó que ele tem esses animais sob o seu domínio, esses animais que tanto aterrorizam o ser humano, Deus está, através dessa imagem, mostrando a Jó que ele tem o sofrimento de Jó também sob o seu governo e sob o seu cuidado. E nesse discurso, Deus está chamando Jó a confiar nele. Jó se rende então
totalmente aqui a Deus. Diante da grandeza e soberania de Deus, Jó se cala. O reconhecimento da sua pequenez o conduz a um silêncio profundo e pacífico. O Jó que vemos agora, e isso é importante de ressaltar, ainda está doente, mas não irado, revoltado e cheio de razões. O que vemos agora é um Jó confiante e reverente ante o mistério. Jó percebeu que o mal presente no mundo, ou a presença do mal no mundo, é um mistério. Mas ele percebeu também que a presença do bem no mundo é um mistério. Mas a sua grande descoberta foi descobrir que o amor e o governo de Deus são um mistério ainda maior do que o bem e o mal. Jó não obteve uma resposta para a causa do seu sofrimento, mas se viu acolhido no abraço de Deus, dentro do qual o mal jamais teria a última palavra sobre a sua vida. Se a gente fosse atribuir a Jó uma palavra, ou se a gente pedisse a Jó que expressasse com uma palavra do Novo Testamento aquilo que ele estava percebendo naquele momento, aquilo que ele tinha aprendido naquele momento, certamente Jó diria o seguinte: a graça de Deus me basta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.